E aí, Paulinho, você disse também, o que a OAB, né, faz para os advogados? Com essa reforma, essa nova sede e pós-pandemia, a gente identificou um problema triste, grave. Muitos advogados precisaram fechar os seus escritórios e os novos advogados ingressantes no mercado também sem capital para começarem escritórios. Então, o que nós pedimos para a arquitetura e engenharia da OAB São Paulo na nova sede? Que fossem criadas salas de atendimento. Então, hoje, um advogado que não conta com o escritório e precisa marcar uma reunião com o cliente, ele agenda, são 6 salas, todas com computador, com ar-condicionado, com impressora, com estrutura. Na sede de Suzano? Na sede de Suzano. Poxa, então, são legal. 6 salas ali disponíveis. Isso, então, o advogado agenda ali o horário, atende seu cliente, as salas têm isolamento acústico, então ele faz um atendimento digno. Isso, então, foi uma grande conquista, pensando justamente em ajudar a advocacia. Sim, legal, e tem hein? salas maiores de reunião também. Bem legal. E além disso, a gente também tem um espaço de coworking. Um Tem advogado que tem não... que pagar para usar essa sala? Não. Tem que ser, não? Não. Graças ao bom coração da nossa tesoureira, Bom, né, de toda a nossa Qualquer diretoria, advogado pode utilizar sem custo. ele apenas Ele agenda só faz o agendamento. Isso, Puxa, que prévio. e legal. conta com toda a E sua lá, estrutura. Paulinho, você está super convidado a ir tomar um café conosco, né, Cara, presidente? não fui lá ainda, Mas mas você eu vai conheço ver. a OAB nova. Segunda-feira eu moro do lado. Você vai ver que incrível esse investimento que foi feito aqui na nossa cidade para a população e tem um espaço muito ímpar que eu considero assim muito relevante para os pais e para as mamães, que é o espaço vida. Então, ao chegar lá, os pais que muitas vezes precisam levar seus filhos para o trabalho, vai encontrar um lugar digno que vai poder cuidar ali da sua criança, dar alimentação, trocar. Então, isso também foi uma conquista grande que veio através da CAASP, nessa nossa gestão, e celebra aí os 50 anos também dessa Deixa conquista. eu perguntar, a primeira sede da OAB foi onde? Em 1935? Não, aqui em não, 1976. 56. Foi uma casa, Você lembra? foi uma casa aqui no Sabe? centro. Eu Não, posso sabe, estar eu não enganado, mas é claro que são Ele lembra histórias. porque ele foi lá. Né? Mas, inclusive, dizem lá, se eu não estou enganado, doutor Cristian, comenta-se que era até do nosso saudoso colega, doutor Adalberto, que foi o Adalberto Negócia, que era procurador do município, me parece que era uma casa dos familiares dele, e ali então, aqui no centro da cidade, era uma casa que ali funcionou, né, a nossa primeira sede. A passando. princípio, quando foi fundada, eles diziam que começou a funcionar nos escritórios Dos advogados que Dr. fundaram. Oliveiros e do Dr. Do Carlos Montaigne. Montaigne, e depois foi conseguida essa sede. E o que é importante também é que, além de uma sede para a OAB, nós sempre tivemos uma sala dentro dos fóruns. Então, além da nossa sede principal, nós temos uma sala de atendimento no fórum estadual, Exclusiva para a OAB de Suzano. exclusiva, com estrutura, computador, De Suzano, você está falando, né? No Fórum Suzano. O Fórum Civil e o e Fórum no Fórum Trabalhista. Civil, trabalhista, Tá. e temos uma sala lá no CDP, no Centro de Detenção Provisória, também é um espaço muito digno, computador, para uso da advocacia. E eu acho importante até a gente frisar isso, porque todos esses equipamentos que são instalados na cidade, que são para os advogados, eles são custeados com a anuidade dos advogados. Sim. Né? Nós não recebemos nenhum valor do poder público, por exemplo. Tá. É tudo da iniciativa da própria OAB com as unidades dos advogados da OAB. E nem nós, né? Também não, o nosso é, trabalho nosso Inclusive, trabalho também é uma importante voluntário. reforma foi a do parlatório, né? Que também agora é um lugar mais digno para o advogado atender seus clientes lá no CDP. E isso aconteceu, felizmente, em nossa gestão do treino passado e também celebra esses 50 anos de conquistas para a advocacia. Qualquer pessoa pode conhecer lá a OAB aqui na Rua Baruel, qualquer pessoa, só para dar uma visitada, não precisa ser advogado, só para tomar um café, falar que eu queria conhecer a OAB. Aproveitando essa pergunta, eu lembro que na outra sede da OAB na Rua Baruel, perto do Mac, do coisa ali do lanche, tinha lá o atendimento ao público, ficava aquela fila gigantesca na rua lá, né? Acabou isso daí e também o atendimento, quem Christian, quiser acho que fazer visitação, beleza. pode explicar, mas antes da explicação, você disse das conquistas dos 50 anos, Aham. aquela sede que foi conquistada na época, acho que inaugurada pelo Dr. Marco Maier, Sim. e ali foi também realmente um marco muito importante. Foi uma conquista, era uma sede, então, para o número de advogados que tínhamos na época,
uma sede muito moderna, uma sede que foi realmente uma grande conquista para a advocacia da época. Então, coloca-se aí, então, essa sede como também mais um marco importante para a advocacia. E aquela sede também era bem grande, né? Porque teve vários eventos lá. Aquela sede, Paulinho, quando ela foi inaugurada, a gente tinha cerca de 500 advogados inscritos na subseção de Suzano. E hoje a gente tem 1.600. Aproximadamente 1.600 advogados inscritos aqui. Puxa. Em Suzano. Então, são marcos, mudanças, modernizações importantes para a advocacia e para o município também. Sim. A defensoria, como eu havia dito antes, a OAB fazia toda essa triagem, fazia todas as nomeações. Realmente havia uma época que tinha uma fila bem grande, depois a gente conseguiu instituir e foi instituído um sistema de agendamento, então melhorou bastante esse atendimento. E quando instituiu a defensoria, todo esse atendimento passou a ser pela defensoria pública. Que fica então onde? Fica Na no Rua Rua Aurora, ali atrás perto do Batista Renzi, uma rua atrás do Batista Renzi. Então esse atendimento é todo feito lá pela defensoria, e aquilo que a defensoria não consegue atender é repassado para a advocacia através do convênio que tem com a defensoria pública. Seria o advogado sem custo, né? Para quem não tem condição, Sim, né? Mas aí, Paulo, a gente sempre deixa muito claro. É bom falar isso, porque tem muita gente que está ouvindo. Mas a gente deixa muito claro que eu não tenho condição de pagar um advogado. Como é que eu faço? Onde eu procuro? Passo as informações para esse povo que está nos ouvindo aí. Paulinho, o ideal sempre é que a pessoa procure um advogado. Sempre. Qualquer problema que envolva justiça, que envolva previdência, que envolva delegacia, tudo que de alguma forma possa trazer um incômodo para aquela pessoa do ponto de vista jurídico, a necessidade de uma reclamação trabalhista, de aposentadoria, delegacia, o ideal sempre é que essa pessoa procure um advogado de sua confiança. Um profissional que ela receba uma recomendação, que ela confie, que ela conheça. Primeiro, passe por esse profissional. Porque se for o caso de defensoria, o próprio profissional vai se sensibilizar e indicar ali que o caminho talvez seja a defensoria. Mas o que nós sempre reforçamos, né, é que essa pessoa consulte sempre o advogado. Quem defende o direito das pessoas, né, assim, quem realmente representa as pessoas perante o Estado, num primeiro momento, são os advogados. E claro, em casos extremos de hipossuficiência, de pobreza, de extrema vulnerabilidade, aí, né, a justiça coloca então um órgão ali para que atenda a esse tipo de pessoas. As pessoas realmente muito vulneráveis. Agora, sempre ainda essas pessoas, o que nós orientamos é que elas inicialmente procurem o profissional, o advogado. Por quê? Porque a gente acha que esse é realmente o profissional capacitado até para orientá-la. Olha, o seu caso talvez seja melhor você seguir neste caminho. Então essa é a orientação que a gente passa para todos. E uma outra coisa bem importante, Paulinho, que a defensoria, ela está lá para atender aquela pessoa que precisa, mas ela vai entrar com a ação. O atendimento é para entrar com a ação. Então, às vezes, a pessoa não precisa de uma orientação. Ontem, por exemplo, eu atendi 2 pessoas que assinaram contratos sem ter a participação do advogado, pelo menos para leitura e uma orientação, e foram lesados. Então, esse tipo de trabalho, por exemplo, a defensoria não faz. Então, por isso é importante sempre procurar um advogado. Sim. A defensoria também não faz as causas trabalhistas, previdenciárias, e também não faz as causas, por exemplo, de indenizatórias. Né, que pela nossa experiência são causas que as pessoas vão procurar, por são exemplo, lesadas, né? lesão ao direito do consumidor. Então, numa inclusão indevida, por exemplo, né, ela vai fazer a inexigibilidade do débito, mas ela não vai pedir o dano moral. Uma pergunta em relação ao PROCON. Qual é o papel da OAB junto com o PROCON? Porque temos lá a advogada no PROCON, né, que está lá do PROCON, mas qual é esse papel da OAB em relação ao PROCON? O que existe entre vocês dois aí, vocês duas entidades, né? Quer falar? Nós temos uma comissão de direito do consumidor que tem um excelente relacionamento. Sempre que há alguma ação, nós estamos participando ativamente na orientação do consumidor, né, dos direitos consumeristas.
E há um diálogo constante em eventos, em iniciativas. Já conversei com a doutora Daniela pessoalmente da possibilidade, inclusive, da gente elaborar um panfleto simples com os principais direitos da pessoa e quais são os caminhos que ela deve procurar, o PROCON, um advogado. Então, é bastante efetivo o contato com o PROCON, bastante respeitoso e aberto. Então, o consumidor ele pode ir lá no OAB, então, para ter algum tipo de tirar dúvidas, alguma coisa, ou ele tem que ir no PROCON? Ah, eu fui lesado numa mercadoria lá que veio com defeito, sei lá, ou caiu um raio lá, queimou todas as minhas coisas e a IDP não quer me ressarcir, sei lá, qualquer coisa parecida. Eu reforço, Paulinho, que sempre que possível a pessoa procure um advogado. Né? Sempre, porque mesmo sendo um caso muitas de consumidor, vezes a pessoa vai ao PROCON e o PROCON ele faz o que está dentro ali da sua dinâmica de serviço, mas aquilo não é o suficiente. Por exemplo, né, uma pessoa que teve ali um produto com defeito e esse defeito trouxe outros transtornos, por exemplo, trouxe danos na casa, alguma coisa do gênero. Então o produto queimou outros aparelhos e tal. A pessoa vai ali e fala, olha, eu comprei um produto, deu defeito e tal. A empresa vai lá, toma aqui de volta outro produto novo. E o dano da casa? E o prejuízo? E a indenização? E todos esses efeitos que um advogado com mais experiência pode olhar e falar, opa, pera aqui não é só devolver o seu dinheiro. O banco deu um golpe, né? Você está ali agora com o nome restrito. O banco fala, quanto que foi o seu prejuízo? 3 mil, toma 3 mil de volta. Isso não resolve, às vezes, o problema. Isso soluciona um dos pontos do problema. E aí o PROCON não tem essa força de intervir e ingressar com ações judiciais. Caberia um advogado. Então, o que nós orientamos é que a pessoa faça o caminho inverso. Procure primeiro o advogado e, se esse profissional entender que deve ali direcionar aquele procedimento para o PROCON, o profissional então encaminha aquilo junto com a parte ao PROCON. Perceba aqui, por quê? Porque há um problema, Paulinho, que as pessoas às vezes precisam compreender quando se acessa o judiciário, ou PROCON, via defensor sem um advogado. Qual é a questão? A questão é que muitas vezes você soluciona parte do problema, ou né, não soluciona o problema e apenas perde ali o seu tempo, mas o que não se fala, por exemplo, é que a pessoa vai a um PROCON sozinha, desassistida, mas que do outro lado vem uma empresa ou um banco que não está desassistido. Então essa briga fica muito desigual. Sim. Porque de um lado você tem o consumidor indo ali sozinho, né, para o juizado de pequenas causas ou para o PROCON, e de outro lado você tem o banco com uma equipe de advogados experientes, técnicos, né, e aí a briga fica desigual. Sim. Então, por isso a gente reforça sempre. Sim. A orientação. Aconteceu isso comigo. Pois é. Vou contar rapidamente, bem resumido, foi IDP também na época. Caiu um raio e queimou meus equipamentos todos da rádio. Todos. Eu fui reclamar. O problema é que caiu um raio lá, explodiu o transformador na rua lá, queimou a geladeira dos vizinhos, televisão de um monte de gente e tal. Eu entrei para reclamar no PROCON na época, né? Faz bastante tempo. Aí recorreram e fomos para São Paulo. Lá não sei aonde, em São Paulo. Quando cheguei lá, tinham 3 advogados da IDP. 3! E eu lá com o advogado do PROCON. Até hoje eu não vi esse dinheiro. Perdemos. Nós sempre orientamos. E eu tinha razão. Isso. Mas perdemos, porque eram Exato. 3 advogados. Falei, 3 advogados para pagar meus equipamentos? Sabe, Paulinho, no final, o que a gente Sacanagem. lamenta é que às vezes a população ela é desinformada. Uhum. Porque ela não recebe a informação de que o ideal, porque dizem assim, não, vai lá PROCON. Muitas vezes a pessoa recebe uma intimação de uma delegacia de polícia e aí ela fica ali aflita e fala, mas eu preciso de um advogado. Muitas vezes dizem para ela, não precisa. Como não precisa? A pessoa está sendo acusada às vezes do que ela nem imagina pode ter acontecido. Já E aconteceu de alguém eu ver um caso responde a desse ela também. dizendo, não precisa. Então Já. veja, a pessoa recebe uma desinformação. Chegou lá, foi preso. Mas tem advogado. Eu recebi uma intimação, fui na delegacia, saber o que está rolando. O delegado mandou o cara ficar sentado, de repente ele fez um pedido lá pro juiz lá de mandado de prisão. O cara tá esperando lá para ser atendido, daqui a pouco eu falo, você tá preso. Mas eu não tô nem sabendo. Nem sabia o que era. Nem sabia, ou seja, ele foi sem advogado. Se ele tivesse sido com advogado, ele não teria sido preso, porque você tá acusando meu cliente de quê? Como é que você já tá mandando expedir um mandado de prisão? Tipo coisa parecida. Se ele tivesse Porque, sido tá como vendo? advogado, Exatamente ele teria recebido aí. orientação. E isso, por exemplo, a defensoria não faz, é um papel que não cabe à defensoria pública. Então, esse é o ponto que nós
assim, tanto insistimos da importância do advogado. Toma liberdade aqui, eu até brinco em aula e até acho que é interessante para todos que estiverem nos ouvindo. Existe uma série, um documentário extremamente bonito que passa, tá até nesses streams, chamado Olhos que Condenam. Eu sempre indico isso para os alunos porque eu acho que ali, no primeiro, são apenas 4 episódios, são curtos, e no primeiro já mostra assim, com muita clareza a importância de um advogado num momento como esse que a gente acabou de narrar aqui. E aí a gente frisa a importância do diagnóstico. Então, quando você está doente, né, se você está desassistido de um convênio, ou você vai procurar um médico, um particular, muitas vezes. E aí ele vai te dar um diagnóstico, vai pedir muitos exames e muitas vezes não vai chegar a uma conclusão do que você tem. Já o advogado não, você vai investir no advogado, vai pagar uma consulta técnica, ele vai te dar um parecer de quais são as suas probabilidades, quais são suas chances e o que pode vir a partir daquilo. Então, muitas vezes, como o Dr. Fabrício colocou, a pessoa vai sozinha no PROCON, mas ela resolve pontualmente uma situação, mas outras não são observadas que são direitos dela. Então, a gente tem feito esse diálogo constante também da importância de procurar um advogado, de investir em um advogado em um diagnóstico do que está acontecendo com você. Na maioria das vezes, você vai ter muito a ganhar investindo dessa forma. Na maioria das vezes. E aí, aproveitando esse gancho da doutora Edjane, a OAB Suzano, ela leva conhecimento a todos os bairros da cidade através da comissão da OAB Vai ao Bairro. A gente também faz um plantão todo mês de maio para o trabalhador na CPTM, na estação da CPTM. Então, nós passamos o dia todo lá oferecendo esse tipo de informação, que é muito importante. Porque quem conhece o seu direito não é lesado. Exato. E como que a pessoa conhece o direito dela? Através do advogado. E nós cumprimos o nosso papel social informando a sociedade sobre os direitos dela. E o legal é que essa visita que vocês fazem nos bairros, né, que a OAB vai no seu bairro, na sua casa, qualquer coisa parecida, o cara ele faz uma consulta sem precisar gastar. Com uma consulta que alguns advogados cobram, outros não cobram, né? Se tem advogado que fala, para você falar comigo é que nem um médico. Fazer uma consulta, você tem que pagar a consulta. Tem advogado que não cobra, vai de cada um. Né? Então, esse indivíduo no bairro ele vai ter consultas e não vai ter despesa nenhuma e vai ser bem orientado, né? Sabe, Paulinho, teve um caso uma vez no escritório que um cliente, ele me contratou depois para uma consulta, quando o problema já tinha acontecido. E aí ele perdeu R$85 mil. E o investimento da consulta, né, é bem irrisório perto desse ponto. E eu dialoguei com ele nesse sentido. Olha, já sou sua advogada, você não investiu um valor ali simbólico numa consulta e investiu R$85 mil. Então, às vezes, o prejuízo, e nem sempre depois o advogado vai conseguir reverter aquele prejuízo. Então, ter prevenção, o cidadão ter prevenção e procurar, ter confiança de procurar um advogado, investir numa consulta, é uma necessidade precisa, eu diria, né? É uma cultura que precisa ser estimulada. Eu concordo. Agora. Ô Paulinho, olha a importância de você ter um advogado também, um advogado particular. Ali você vai passar pela consulta e às vezes na consulta você tem aquele diagnóstico que talvez resolva o seu problema, mas se precisar ingressar com uma ação, aquela pessoa é o seu advogado. E ali não é só um contato que você vai ter com ele. Você vai ter vários contatos, vocês vão sentar, vocês vão verificar documentos, vocês vão decidir uma estratégia de defesa. Então são vários encontros que você vai ter no meio do caminho e você tem uma defesa personalizada. O que não acontece, assim, com todo respeito aos entes públicos, mas existe essa dificuldade de ter o contato com aquela pessoa que vai efetivamente te acompanhar numa audiência, para resolver a sua questão no judiciário. Porque não é o papel do ente público, né? É o papel da advocacia. A gente lamenta muito quando houve casos como o seu, por exemplo, que você narrou em relação à EDP. É muito triste para o advogado ouvir isso. Falar, poxa vida, a advocacia não está tão perto da sociedade. Aí vem a OAB, vai no bairro, vai na escola, fala assim, procura um advogado. É ele que vai te representar. O lamento de tudo isso, Paulinho, é que a população, infelizmente, ela é desinformada e muitas vezes enganada. Ela é direcionada para órgãos que não
as regras não ficam claras para ela. Né? Como, por exemplo, ir para uma audiência em que dizem para ela, olha, você pode ir lá, não, né, pode ir sozinha. E quando chega lá, ela tem que enfrentar uma banca de advogados de um banco. Isso é injusto. E nem entende o que está acontecendo ali naquele momento, O sabe? dono de um pequeno comércio que aparece numa audiência trabalhista. Sozinho. Sozinho. Muitas vezes ele é prejudicado, porque ele não tem conhecimento sobre aquilo. Né? E quando vão à citação, ele aparece sozinho, sem documento, sem nada para comprovar eventuais pagamentos que ele já tenha realizado. Né? Aniversário do OAB, 50 anos. O que nós podemos esperar da OAB de Suzano para esse ano? De inovações, etc. Festa, vai ter comes e bebes, enfim. Bom, esse ano a gente então tem um ano muito importante na história da advocacia, são 50 anos da subseção de Suzano. Foi feita uma programação ao longo do ano e talvez um dos eventos mais aguardados vai acontecer agora, no dia 23 de março, uma segunda-feira, e nós deliberamos para homenagear não só os ex-presidentes, mas toda a diretoria composta de pelo menos 5 gestores. Então nós vamos homenagear todos os que compuseram as diretorias anteriores. Então todos os ex-tesoureiros, os ex-secretários gerais, os ex-vice-presidentes, todos aqueles então que doaram parte da sua vida para a Ordem dos Advogados, subseção de Suzano. Então realmente a gente está muito ansioso para fazer um evento bonito de homenagens, uma noite para a advocacia. Vai ser o Max Pfeffer? Pela quantidade de pessoas, tem que ser São grandes colegas, né? Então a gente realmente está muito honrado de ter essa oportunidade de resgatar essa memória, né, de homenagear colegas que ajudaram a construir a subseção. Então isso acontecerá no próximo dia 23 de março, na sede ali da nossa OAB. Um momento muito bonito para todos nós. A partir das 18 horas. Fabrício, você tem ideia de quantas pessoas tem? É muita gente, pelo não, que homenageados. Porque é muita gente. Desde os 50 anos. Mas as diretorias. Eu sei que morreu um monte de gente, mas tem muita Mas as gente. diretorias, Paulo, muitas vezes elas se repetiram, né, em cargos diferentes. Tá. Como, por exemplo, a nossa gestão, nós 4 que estamos aqui somos de uma segunda gestão. Então nós estamos já num período de 6 anos. Isso, né, a gente percebe que aconteceu por muitas vezes, é uma coisa até comum. Porque, claro, por ser um trabalho voluntário, sobretudo nos tempos mais antigos, eram assim, alguns abnegados, heróicos advogados que realmente se dedicavam muito, como o papel que nós fazemos hoje aqui. A gente sabe o preço que pagamos aí, na verdade, né, com nossas famílias, com nossas ausências, para estarmos aqui à frente da classe. Mas então esse será uma data muito especial, porque é realmente o dia do aniversário. E no dia 1º de agosto, e aí toda a sociedade civil, toda a advocacia, todas as autoridades, nós faremos o nosso baile de 50 anos da Ordem dos Advogados. E a doutora Gabriela já está aí, né, com todo o incentivo, todo o apoio, todos os preparativos, toda a organização. E ao longo desse ano, nós temos então vários eventos especiais, vários cursos pontuais, tudo com o tema, a temática 50 anos da Ordem dos Advogados. Então são cursos do Núcleo ESA, são simpósios, palestras, são grupos de estudo, palestras, tudo, né, também resgatando essa ideia dos 50 anos. Inclusive, esse ano nós já iniciamos no dia seguinte do recesso forense, trazendo um simpósio com muitas celebridades do mundo previdenciário. Na sequência, um simpósio de liberdade religiosa e de direito eleitoral. Então, esse ano ele está sendo realmente especial no sentido de trazer nomes muito importantes para a advocacia, para conhecer o nosso município, para compartilhar bastante conhecimento com todos os nossos advogados. A OAB, essa pergunta vai para vocês, mas também pode ser, de modo geral, para as OABs do Brasil. É um momento conturbado juridicamente no país, com muitas divergências e controvérsias. Qual é o papel da OAB nesse ponto? Nessa situação jurídica que estamos passando no Brasil? Supremo, Superior, etc. e tal, Tribunal e... a sociedade está havendo assim, embates políticos, né? A advocacia está sendo utilizada como uma ferramenta política e não jurídica, do meu ponto de vista. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso da OAB perante a toda essa situação que a gente está atravessando aqui. Primeiro, eu de novo reforço
credibilidade que a população ainda mantém, né, na ordem dos advogados, a ponto de, né, colocar assim, olha, eu vejo que a OAB deveria fazer mais, ou está fazendo muito, ou está fazendo por... Então, essa credibilidade que a nossa instituição ainda conta dentro de um papel de construção social. Agora, o que nós percebemos, Paulinho, é que atualmente, realmente, o cenário político ele é muito conturbado. O que eu tenho visto a OAB ser muito incisiva é quando, ao longo desses discursos, ao longo dessas audiências, as prerrogativas, ou seja, os direitos dos próprios advogados, de alguma forma, são feridos. Nesse ponto, eu vejo uma OAB atuando com mais força. Então, quando, por exemplo, é cassada a palavra de um advogado em uma dessas audiências, então eu vejo ali a OAB intervindo. Agora, num aspecto macro, numa situação maior, o que eu vejo são algumas ações, dentre elas a OAB São Paulo sendo uma das lideranças, para tentar aí, então, colocar ali uma sugestão e já um modelo de um código de ética aos ministros do STF. Então, dizendo assim, olha, ministros do STF, os senhores têm uma função judicante das mais relevantes do país, os senhores são o nosso poder judiciário. Então, né, estamos sugerindo aqui a criação de um código de conduta, de alguma situação, para que as coisas fiquem um pouco mais organizadas. Porque é notório, todos nós percebemos, que o STF, então ele muitas vezes parece sair um pouco da sua função judicante, ou seja, de ser o guardião da nossa Constituição Federal, e entra muitas vezes em embates e debates que não é o esperado, talvez, por nós, operadores do direito, e pela maioria da sociedade. Né? Alguém comemorar prisão de alguém, ou alguém, né, dar entrevistas, ou alguém estar envolvido em situações... Quer dizer, não é isso que se espera desse Poder Judiciário. E isso, infelizmente, tem um efeito cascata que vai fazendo com que todo o Poder Judiciário caia em descrédito. E nós sabemos, assim, como nós nos esforçamos, como há bons juízes, bons promotores, bons defensores públicos, bons delegados de polícia, como há bons profissionais dentro do Poder Judiciário. Porém, esse mau exemplo que parece vir do STF realmente tem um efeito cascata. Então, a Ordem dos Advogados, naturalmente, não tem uma ingerência sobre esse tipo de poder, mas eu percebo que essa, por exemplo, sugestão de um código de conduta, algo parecido, acho que vem em boa hora, né? Isso vem da OAB São Paulo para lá o STF. É um mínimo aí. E eu percebo que quando há uma violação de um direito do advogado, aí eu vejo a OAB realmente tomar alguma atitude um pouco mais incisiva. Agora, em questões políticas, realmente me parece a OAB defende liberdades, defende bandeiras, defende causas, mas me parece que esse, né, enfrentamento direto em questões políticas, a OAB fica um pouco à margem disso. E também o acesso são 3 poderes. Um poder eu acho que não pode estar interferindo no outro poder. Cada macaco no seu galho, né? Porque são votos populares. Sim. Então a gente não pode. É minha opinião. Eu posso ser preso, eu sei que eu posso, de repente, o cara mandar uma rádio, mas o cara falar do judiciário. O judiciário meter no Senado, outro na Assembleia Legislativa. Não tem. Os poderes eles são autônomos e independentes entre si. Paulinho, né? Se nós perguntarmos para qualquer um de nós, né, você com toda a sua história e toda a sua trajetória de estudo, nomes de presidentes ou de membros do STF de alguns anos atrás, talvez a gente não saiba. Porque eles eram realmente figuras que exerciam um papel, né, assim, de julgar. Uhum. Hoje, depois, sobretudo da TV Justiça, tal, a gente percebe que também houve aí talvez uma necessidade né, de uma maior eloquência, de uma maior... E aí os debates, às vezes até entre os ministros, isso pega muito mal, assim, para quem opera o direito, né? São situações, e a gente percebe que foi mudando até o perfil. Me parece que hoje os ministros fazem questão de explicar, de dar entrevistas, coisa que não deveria ser o papel de um julgador, na nossa ótica. Né? Acho que a presença das redes sociais aumentou significativamente esse contato da sociedade com todos os poderes, né? E aí muitas falas também, muitas vezes cortadas, repercutem assim de forma muito agressiva, né? Então, e até negativa, né? Negativo, né? Queria que vocês falassem aí qual é a mensagem que a OAB de Suzano pode deixar para a população suzanense. O que você poderia falar aí? Eu acho que cada um podia, né? Deixar a sua Sim. mensagem. Não, a pergunta anterior. Isso aí seria mais ou menos a parte final. Finalização. Mas vamos... Para quem quer fazer direito, que
está nos ouvindo, nos assistindo. Um jovem, está estudante. Pô, eu quero ser advogado. O pai dele, você tem que ser advogado. Ganha muito dinheiro. Trabalha muito. O que vocês falariam para esse jovem? A advocacia, assim, pelo menos eu vejo meus colegas aqui, tem que ser uma paixão também. Então a gente é muito apaixonado pelo que faz, pelo direito, e talvez também por isso a gente se dedique tanto assim para poder ajudar a classe, para poder ajudar a jovem advocacia. É uma profissão muito bonita e a gente pode mudar a vida das pessoas realmente aplicando o direito, resolvendo uma questão ali. Então eu acho que essa é a parte mais importante, é a nossa dedicação com a classe, com a jovem advocacia, e você dizer o que se espera da OAB. Espera-se que essa diretoria vai continuar sempre dedicada e buscando sempre o melhor para a advocacia de Suzano. Vocês vão à escola? A OAB vai à escola? Sim. Para poder pegar o jovem que está lá? Essa semana, inclusive, eu estive dando palestra na Legal. OAB vai à escola. A questão da OAB Nosso vai à projeto. escola, Paulinho, Qual é o nível estudantil que vocês, quando vão fazer palestra, é o menino que já está terminando o curso, lá, o ginasial, o colegial? Em regra, ensino médio. São os últimos Sim. 3 anos. Sim, que aí ele já sabe mais ou menos o que ele quer ser quando crescer. Isso mesmo. E nós levamos lá noções de direito constitucional, noções sobre o direito da Prevenção. criança e do adolescente, Legal. bullying, cyberbullying, Legal. Ato infracional, Puxa, legal. combate à Discriminação. violência contra a mulher. Puxa, legal. discriminação racial, discriminação sobre homofobia. Né? São vários temas que a gente tenta passar uma noção A para OAB quem vai é à escola é aluno. um projeto relativamente antigo, da OAB São Paulo, de algumas subseções, mas que ele foi aqui em Suzano reativado com muita veemência pós o episódio Raul Brasil. E na ocasião nós chamamos a doutora Edjane para ser a presidente da comissão da OAB vai à escola. E aí então ela desenvolve um trabalho de excelência, levando realmente cultura jurídica, conhecimento, cidadania, orientação para a juventude, sobretudo informando temas, né? E aí esse trabalho prossegue com outras grandes presidentes, doutora Antônia, Doutora Jordana. doutora Jordana, Maraíse. doutora Raciele, agora a doutora Maraíse, levando então temas muito importantes, Paulinho, realmente, né, falar de bullying, cyberbullying, Mas violência. vocês estão indo sempre? Toda semana. Toda semana? Toda semana. Sim, eu já, De manhã eu e à já ia noite. cobrar À isso. tarde porque e tem à que ir noite. sempre. De manhã, à tarde e à noite. Nossa, legal. Eu acredito que acho que todas as escolas Já foram visitadas. já foram Escolas visitadas. particulares e escolas... Escolas Paulinho, estaduais. Quando eu estive aqui em 2019, a gente falava dessa reativação, da Sim. importância, né, pós essa tragédia. Sim. E que nós estávamos semeando. E hoje, depois de 6 anos, a gente já vê o fruto. Porque a gente já recebeu, inclusive, na nossa casa, alunos que foram fazer direito Graças. porque tiveram contato com o advogado. E assim, Legal. isso pra gente é motivo de muito Esse nosso orgulho. projeto, Com Paulinho, é certeza. motivo de muito orgulho para a OAB. Inclusive, nós já assim, participamos e fomos indicados várias vezes no projeto Inovare, né, que é um prêmio aí muito importante. Sim. Já passamos etapas aí, ficamos próximos aí, mas fomos assim agraciados com Finalistas, comendas tal desse projeto, que é um prêmio muito importante para projetos, enfim, Educação. educacionais tal. Então isso realmente é um motivo de muito orgulho para a nossa subseção. Esse Eu vou trabalho. aproveitar esse gancho e cobrar a Polícia Militar, o 32º BPM. A gente tinha sempre aqui os policiais do PROERD, Sim. que não tem mais o PROERD. Eu sei por quê, mas não vou falar, mas o PROERD deveria voltar. Deveria voltar mesmo. Pelo menos uns 2 equipes de PROERD para visitar todas as escolas da nossa cidade de Suzano. E outras cidades também, né? Porque o PROERD é legal. Saudades que eu tinha do PROERD, que a gente sempre estava entrevistando os PMs aqui. Era projetos espetaculares, né? Sensacional. Então, eu acho que vocês da OAB, representantes o Fabrício, cobrar isso lá do comandante. Dá um toque pro Ele vai comandante. estar segunda lá, o Dr. Fabrício já vai levar esse pleito. Fala, pô, vamos voltar com o PROERD. Ah, mas eu tenho um problema do PM que não pode. Se vira, né? O cara é comandante, ele se vira nos 30 lá, né? Bom, considerações finais, por gentileza, vamos começar com a doutora.
para poder já dar suas palavras finais, né, e fazer o convite. Fique à vontade, doutora Gabriela Jimenez. Bom, inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com toda a minha diretoria, que são, além de ótimos diretores, excelentes advogados, que representam a classe com muita maestria, e de reflexão para a advocacia. Alô? A advocacia, ela não é uma profissão de covardes, nós sabemos disso, citando lá o Rui Barbosa. E o que eu espero, né? E o que eu gostaria que fosse falado para mim sobre isso? Ajam com ética, com coragem e com justiça, sempre. Legal. Edjane? Doutora Edjane Silva. Tem que falar doutor, porque eu tenho costume de não falar doutor, mas a gente já... Eu gostaria de reiterar... Com todo o respeito. Você tem toda a liberdade, Imagina. Paulinho. Obrigada. Obrigado. Eu gostaria de reiterar o agradecimento da nossa diretoria, em nome de toda a advocacia, de Suzano, desse importante espaço que vocês nos concedem sempre para falar com o cidadão, para falar com a nossa advocacia. Eu queria aqui também elevar, mais uma vez, uma importante comissão que surgiu no nosso triênio também, que é a de PCD, que faz esse trabalho de inclusão, que atende pessoas que têm necessidades especiais, inclusive a nossa casa, que é moderna, que o Dr. Fabrício mencionou, que foi uma conquista desses 50 anos. Com acessibilidade. Com acessibilidade, trouxe isso. Uhum. Queria também levar que e adaptada também. E adaptada, né? Isso é muito importante. E gostaria também aqui de realçar o trabalho de acadêmicos que vem trabalhando essa ponte do acadêmico ali na instituição junto conosco. O Dr. Fabrício, que é professor, sabe dessa importância. E nós que queremos um jovem advogado preparado, sabemos o quanto isso é importante. Então, eu quero agradecer a todas as 50 presidentes da nossa subseção atualmente, que vem de comissões que vêm se dedicando de forma tão proposital com aquilo que assumiu, levando em tantas frentes a OAB em diversos lugares, elevando a nossa classe, valorizando. E eu quero deixar aqui para a população um recado muito especial, que a gente, ao longo desse diálogo, a gente foi falando sobre isso. Consulte sempre um advogado. Nós somos os únicos e principais defensores de todo e qualquer direito seu. E nós sempre vamos lutar por isso. E aos advogados, estejam sempre conosco. A advocacia é e pertence a todos nós. Cristian, por gentileza. Bom, Paulinho, primeiro eu queria agradecer aqui o convite de sempre que a gente se encontra, você está sempre convidando a gente para estar vindo Doutor aqui. Cristian Severo, para ficar mais correto. Então, a gente é muito grato por poder estar aqui, por poder trazer informação para a população, informações para a advocacia também. E também, considerando 50 anos, já vai ficar aqui o meu agradecimento a todas as diretorias que passaram, que esse é o foco do nosso evento de segunda-feira, e que se dedicaram de alguma forma para melhoria da advocacia e para a população em geral. Então, só gostaria de agradecer e agradecer aos meus colegas aqui também de diretoria, que a gente vê o quanto cada um se dedica no dia a dia para servir a advocacia, para servir a sociedade. Então, isso Doutor é importante. Fabrício Ciccone, presidente. Aproveita, Fabrício, por gentileza, passa endereço, telefone e redes sociais na sua despedida. Bom, então a OAB hoje está na Rua Baruel, Número 592. 592, temos o nosso Instagram, temos... Nosso Instagram é @OABSuzano_. Aliás, OAB Suzano no Instagram. Suzano. Vai aparecer lá, né? Um Instagram muito visitado, um Instagram que tem uma média mensal 120 mil visitas. 120 mil visualizações. Lá vai encontrar todos os contatos. Então lá encontra os contatos. Por favor, contatos. divulga a Rádio Sat lá. Tá? Né? Então, nós temos lá esse equipamento, temos então vários outros canais, telefones, enfim, para quem precisar aí ter algum tipo de contato com a OAB. É de segunda a sexta-feira, funcionamento das 8 às 8h30 às 17h30. 8h30 às 17h30, viu, pessoal? Paulinho, então, como considerações finais aqui, eu primeiro agradeço muito esse convite. Paulinho, para nós é sempre um orgulho, você sempre foi uma pessoa extremamente gentil, muito mais do que isso, uma pessoa que sempre torceu muito
né, por todos nós aqui, pela nossa gestão. Então isso Pelo Corinthians também. é assim, apesar da divergência futebolística, nós sempre nos damos muito bem e é um orgulho muito grande. Dizer para a sociedade como um todo que os advogados, eles então estudam, não param, casam com a profissão, cada vez mais se preparam para defender o direito de cada um dos senhores, né, de cada um daqueles que precisa de uma voz perante qualquer órgão do Estado. Então, como disse a doutora Edjane, consultem sempre um advogado. E para a advocacia em especial, Paulinho, eu queria deixar aqui esse término como homenagem, e eu vou citar aqui o nome de todos os presidentes que me antecederam, que fizeram história na OAB. E aí, em nome desses presidentes, eu cumprimento todas as diretorias que também deram sua vida pela Ordem dos Advogados. Dr. Oliveiros, Dr. Carlos Molteni, Dr. Sandro Cavalcante, Dr. Juvenal, Dr. Zé Raimundo, Dr. Luiz Eduardo, Dr. Luiz Berber, Dr. Marco Antônio Maier, Dr. Laerte Menezes, Dr. Wellington Silva e agora, doutora Edjane, doutora Gabriela, Dr. Christian, Dr. Antônia. Então, em nome da Advocacia de Suzano, da Ordem dos Advogados do Brasil, 55ª subseção, recebam o nosso abraço, nosso carinho e a nossa gratidão por 50 anos de história. Viva a advocacia, OAB Suzano, 50 anos. Parabéns a todos os advogados. Muito bem, batemos um super papo com doutores Gabriela Jimenez, Edjane Silva, Fabrício Ciccone e Cristian Severa, ambos todos representando aí a diretoria executiva da OAB 55ª subseção Suzano. Parabéns, felicidades para vocês, muitos anos de vida ainda à OAB e vocês também, propriamente dito, mais 120 anos aí de vida para vocês e vai Corinthians. Vamos, São Paulo. Vai São Paulo. Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, encerrando aqui nosso super bate-papo, voltando com a programação normal. Bora, 11h23 já.